amantes de astrologia, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E desta vez nós vamos falar sobre Urano, que vai ficar retrógrado no dia 20 de agosto e até ao dia 19 de janeiro de 2022, ou seja, praticamente 5 meses. Eu sei que vocês já estão aí a dizer, oh Ana, ainda falta muito tempo ao dia 20 de agosto, mas é muito importante falarmos sobre isto e como eu só faço um vídeo por semana, depois não ia ter tempo, portanto este foi o fim de semana ideal que eu encontrei para vos falar sobre esta situação que, reforço, é mesmo muito importante. Okay? Eu já tinha feito um vídeo, alguns aí, uns 3 anos atrás, sobre o Urano em Touro, okay? Porque na altura foi quando o Urano entrou na constelação de Touro, 2018, e entretanto ele vai ficar lá também até 2026, portanto ainda temos muito tempo a aproveitar, mas como eu estava a dizer, eu já fiz um vídeo sobre este Urano em Touro e já vos dei algumas indicações, na altura até contei-vos uma história para poderem compreender melhor como é que funcionava. Por isso, desta vez, e uma vez que vamos falar sobre o Urano em Touro, mas retrógrado, eu resolvi fazer uma coisa diferente, que normalmente vocês gostam muito, que é a questão das previsões, ok? Oh Ana, o que é que vai acontecer? O que é que nós podemos esperar? Então vamos falar sobre esta coisa das previsões em relação ao Urano em Touro, principalmente estando ele retrógrado, e só depois é que eu vos vou explicar astrologicamente, genericamente, como é que esta situação ocorre, o porquê que poderemos esperar estas previsões, ok? Então, vamos lá. Começamos por perceber o planeta Urano, como é que ele funciona. Urano é um planeta que, seja lá onde ele passa, ele vai sempre libertar, ok? Portanto, ele chega a qualquer lado, ele vê se existe alguma coisa que seja necessário ser libertado. A maior parte das vezes, aquilo que tem a ver com o impedimento para a nossa evolução, porque nós estamos aqui para evoluir. Este é que é o nosso principal propósito de vida, é a evolução, ou seja, o aprimorar do nosso ser. Então o Urano chega ali àquele sítio e ele pergunta, ora bem, então, como é? Esta gente já está a evoluir ou vou precisar de libertar aqui alguma coisa? Então pode-nos libertar de pensamentos, padrões de conduta, pode-nos libertar de estruturas que não nos permitiam ir em frente, pode-nos libertar de coisas muito práticas como um relacionamento, pode-nos libertar de um trabalho, uma amizade, um familiar, um bem, uma posse, né? Dinheiro, okay? Uma casa, um carro, qualquer coisa, ok? Portanto, o Urano chega ali, puf, liberta. E qual é a finalidade que ele tem? A finalidade dele, aliás, são duas as finalidades, ok? A primeira tem a ver com a questão de vivermos mais em igualdade, mais em comunidade. E, portanto, se ele não encontra igualdade, ele vai libertar para que a igualdade aconteça. E a segunda tem a ver com uma questão de revolucionar, muito ligado com a tecnologia, ou seja, melhorar, revolucionar, de forma a nós estarmos melhor, a nós não estarmos tão presos às situações e àquilo que é necessário fazer e podemos ter a tecnologia que nos ajude a conseguir seguir em frente de uma forma mais leve, sem tanto peso, sem tantas obrigações, ok? Pronto, então estas são as duas situações, a igualdade e a revolução ou tecnologia, ok? E agora vamos encaixar este Urano em cima da constelação de Touro, ok? Então, o que é Touro? Touro tem a ver com tudo aquilo que é físico, que é material, que é palpável, ok? Então vamos falar, obviamente, que toda a gente já sabe, não é? Dinheiro, ok? Dinheiro tem a ver com posses, bens, materiais, de alguma forma geral, uma casa, um carro, uma conta bancária, etc. Tudo tem a ver com esta coisa do touro, ok? A coisa prática, física. Mas também tudo aquilo que é material que está à nossa volta. Então, por exemplo, podemos começar pela natureza e dizermos tudo que é natureza é touro, ok? Por exemplo, quando nós falamos em recursos naturais, mesmo até a eletricidade que nós fazemos, o gás, o petróleo, sei lá, olha, mesmo até os minerais, o ouro, a prata, etc., tem muito a ver com esta questão, porque é físico e, portanto, tem a ver com touro, ok? Mas também podemos olhar para nós, para as nossas vidas, não é? Portanto, já falei há bocado nos bens, por exemplo, uma casa, um carro, mas também podemos olhar para o nosso corpo, ok? Porque o nosso corpo é um bem, é uma coisa física que nos transporta, que transporta o nosso ser, ok? Mas também podemos olhar para aquilo que o corpo vai precisar, como por exemplo a alimentação, como por exemplo o vestuário e o calçado, ok? Tudo aquilo que seja necessário que tenha a ver com a nossa vida, por exemplo, também as coisas que estão à nossa volta, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, tudo que é físico, material, palpável, tem a ver com esta energia do touro, ok? Mas, no fundo, o que está por trás de toda esta situação física
é uma questão até bastante mais psicológica, que é a nossa valorização pessoal, o quanto nós nos valorizamos. Porque reparem, normalmente, e porque a nossa sociedade não nos ensina a valorizar-nos muito, nós vivemos muito naquela ideia do medo, o medo de perder, o medo de não ter, a falta da abundância, ok? Então, neste caso, vai significar que a nossa valorização pessoal não é assim tão elevada quanto isso, ou pelo menos a maior parte das pessoas não é assim tão elevada quanto isso, e por isso o que nós materializamos fora é o reflexo dessa falta de valorização, ok? Então, o que acontece? A maior parte das pessoas, salvo muitas exceções, mas a maior parte das pessoas vive daquela coisa do ter um salário ao fim do mês para pagar as contas, para viver a vidinha comum, normal, básica e, ok, não quer dizer que não desenvolva talentos, mas se tivesse outra mentalidade poderia estar a desenvolver muito mais, ok? Então agora vocês estão a imaginar, nós temos um planeta que é libertador em cima de uma área de vida que tem a ver com algo que é físico, palpável e material e muitas vezes tem a ver com segurança, a nossa valorização pessoal e tudo que nos transmite segurança, que tal e qual, como vocês já sabem, que eu não precisava de dizer, vivemos muito nesta ideia do medo da falta e da falta da abundância e, portanto, o Urano vai ter muito que trabalhar em cima do touro, ok? Mal ele entra aqui, ele começa logo a perguntar, então como é? Vocês já estão a conseguir valorizar-se mais? Ou ainda continuam agarrados àquela estrutura de segurança que acham que ali é que estão bem e não estão a arriscar e não estão a fazer coisas diferentes, ok? E não estão a ter uma maior abertura, maior liberdade, maior igualdade. Então ele começa a olhar e começa a ver que as coisas não estão nada bem, ok? Isto já foi lá para o 2018, ok? As coisas não estão como deveriam estar. E não é preciso ser nenhum astrólogo para entender isto, não é? Qualquer pessoa olha para o mundo à volta e consegue perceber que existe uma discrepância enorme entre aqueles que têm muito e aqueles que não têm nada, ok? Então, agora vamos explicar o Urano retrógrado. Então, reparem, o Urano, quando está na sua trajetória normal, ele está a uma determinada distância da Terra, ok? Quanto mais ele se aproxima de estar retrógrado, mais próximo ele está da Terra, assim como todos os outros planetas retrógrados. Ora, quando ele está mais próximo, significa que ele fica mais forte. E se ele fica mais forte, o que é que ele vai fazer? Vai nos influenciar mais para nós termos mais episódios, mesmo até mais sensações ou vontade de nos libertarmos, okay? De criarmos a tal da igualdade, da comunidade, de revolucionarmos para termos uma tecnologia mais sofisticada, para nos poder permitir crescer mais, ok? Então vai ser mais forte esta vontade e estas experiências que nós vamos viver de criar uma libertação daquilo que não nos permite evoluir, ok? Então, vamos por partes e falarmos de cada uma destas situações, ok? De cada um dos pontos que eu estive a falar há bocado. Então, reparem, neste momento, como nós já falamos, não é? Nós temos a ideia dos recursos limitados. Então, vamos pensar, quando falamos em relação a dinheiro e a posses, o que é que nós temos em mente? Qual é a primeira coisa que nos põe dentro da cabeça quando nós somos pequenos? É guardar, certo? Guardamos. Temos que poupar no banco aquele dinheirinho, um dia pode faltar alguma coisa, ok? Ou mesmo que a gente não tenha muito para guardar, a nossa mentalidade é uma mentalidade muito do, ok, aquele pouquinho, suficiente para viver, está bom e já chega, não é? E para que é que eu quero 1 euro ou milhões? Não sei, eu quero utilizar isso para quê, ok? A maior parte das pessoas pensa desta forma, ok? Então reparem, Urano, passando em cima de Touro, ainda para mais retrógrado, mais próximo da Terra, o que é que ele nos vai dar? Perdas, certo? Nós vamos perder. Nós vamos perder para quê? Para termos que ir lá buscar os nossos talentos escondidos. Aqueles que estão lá e que nós não estávamos a utilizar porque aquela zona de conforto estava bem, não precisávamos de mais, não é? Então lá-nos perdas, principalmente perdas financeiras. E reparem, claro que não é só Urano que está aqui sozinho, não é? Há uma série de outros planetas que estão a fazer coisas ao mesmo tempo também. E nós temos o exemplo do ano passado, em que para além do Urano, para além do Quirón em cima de Carneiro, nós tivemos o Saturno e o Plutão a fazer uma conjunção logo no início do ano, em Capricórnio, que também é outra situação ligada com estrutura, também a Terra, tal e qual como o Touro, okay, o elemento Terra. Tivemos também, até no fim do ano, tivemos o Saturno e o Júpiter em conjunção, portanto, também ali a serem de Capricórnio e entrar em Aquário. Portanto, há uma série de outras situações que também estão aqui a puxar, obviamente, mas e que já nos mostraram o ano passado que realmente existe aqui esta coisa das dificuldades e das perdas, porque muita gente
ficou prejudicado com esta situação das quarentenas e tudo aquilo que teve que parar o mundo, ok? Mas o Urano, ele não quer saber, ok? E o que ele quer é que a gente evolua. E ou nós abrimos a mente e começamos a perceber que não é tanto no pensar pequenino ou no poupar que a gente consegue alguma coisa na nossa vida, mas sim no investir. E atenção, que eu já sei que vocês estão a dizer, oh Ana, mas nem toda a gente tem dinheiro para investir. Verdade, nem toda a gente tem dinheiro, mas toda a gente tem uma coisa espetacular que se chama tempo, ok? E mesmo que vocês me digam, mas eu não tenho muito tempo. Verdade, mas tu também podes ter o tempo que, em vez de estás a gastar a fazer outras coisas na tua vida, como por exemplo a ver televisão, a ver Netflix, a ver essas coisas do género, se tu utilizasses para aprender mais coisas e poderes investir melhor, para poder ter um melhor futuro na tua vida, isso seria uma excelente utilização da energia do Urano em cima da constelação do Touro, ok? Mas vamos continuar. Falamos sobre os recursos naturais. Uma vez, recursos naturais, estamos a falar em relação à questão, seja do petróleo, seja do gás natural, seja da eletricidade, seja do o que for, ok? Então reparem, até aqui o que é que nós tínhamos? Tínhamos as energias esgotáveis, não é? Agora nós começamos cada vez mais a optar pelas energias renováveis, ok? Então, o que é que vocês podem esperar, ou nós todos podemos esperar? Que vai haver um desenvolvimento, aliás já se nota bastante, mas cada vez mais um desenvolvimento ligado com questões que têm a ver com energias renováveis, como painéis solares, okay? Como as eólicas, como mesmo até algo muito à frente em relação a isso. Eu convido-vos a ver o trabalho do Nikola Tesla, que entretanto já morreu, mas que há muita gente que está a desenvolver o seu trabalho. E nesta semana passou por mim um vídeo de uma criança, agora já não me lembro o nome do mocinho, mas eu vou ver se encontro o vídeo e depois ponho aqui embaixo na descrição para vocês verem. Uma criança com 13 anos de idade, gênio completamente, não é? E que criou o mesmo processo que o Nikola Tesla criou de ter eletricidade do nada, ou seja, não é do nada, obviamente, tem a ver com o magnetismo da Terra, mas consegue criar eletricidade sem ser necessário nós estarmos ligados a uma corrente elétrica e a pagar a uma empresa de eletricidade, ok? Então reparem, nós vamos ter invenções, tecnologias que nos vão permitir chegar muito à frente, que nos vão permitir ter coisas completamente diferentes do normal, ok? Agora estava-me a lembrar de uma coisa que me esqueci de dizer quando estávamos a falar anteriormente em relação à questão das posses, ok? Do dinheiro e das posses. Uma coisa importantíssima ligada com a tecnologia e com o dinheiro tem a ver com as criptomoedas, ok? E as criptomoedas cada vez mais vão estar presentes, ok? E é muito importante que vocês aprenderem sobre criptomoedas, ok? Eu já nem sequer estou a dizer para vocês comprarem, ok? Porque há muita especulação, há muitas moedas, umas podem dar certo, outras podem não dar. Eu nem estou sequer a dizer para vocês investirem dinheiro nisso. Puderem, com certeza, ou façam-no, desde que não vos faça falta, acho muito bem. Mas pelo menos saber sobre as criptomoedas, ok? Aprender. E hoje em dia há montes de canais, inclusive em português, que falam sobre as criptomoedas. E não quer dizer que vocês vão a correr comprar, mas podem estar informados. Podem saber quais são as melhores moedas, podem saber como é que elas estão a subir ou a descer, podem ver as várias flutuações que existem, as previsões que estas pessoas fazem. Portanto, interessante estarmos atentos, porque criptomoedas serão as moedas do futuro. Portanto, é a mesma coisa que eu vos dizia que há uns tempos atrás as pessoas tinham que prestar atenção às ações da Bolsa, ok? Nessa altura, provavelmente, as primeiras pessoas não queriam lá saber das ações da Bolsa, né? Mas muita gente ganhou muito dinheiro e continua a ganhar com esta coisa das ações da Bolsa. Portanto, é importante sabermos sobre as criptomoedas, ok? Agora, continuemos a nossa ideia. A questão dos recursos naturais, como eu vos dizia, não é só a situação que nós já vemos hoje em dia, dos painéis solares, as eólicas, aquelas coisas todas que nós sabemos que são muito mais energias renováveis, mas também a tecnologia ao serviço destas energias, de forma que a gente possa ter no futuro coisa fantástica, podemos ter energia em qualquer sítio, a qualquer momento, sem precisarmos nos preocuparmos com isso, nem sem termos que pagar para isso, ok? Outra coisa, quando falamos em alimentação, ok? Então, reparem, a alimentação, nos últimos anos, tem vindo muito a massificar-se, ok? Nós queremos comida, o que nós fazemos? Vamos ao supermercado e compramos, ok? E no supermercado, o que é que nós encontramos? Pacotes, coisas empacotadas, a maior parte das vezes coisas processadas. Não quer dizer que não tenha também os vegetais, os legumes e as frutas, etc.
Mas em grande parte, aliás, a maior parte do supermercado é toda feita com coisas embaladas, ok? Nem que estejamos a falar de peixe e de carne, normalmente também está embalado. Nós trazemos embalado para casa, ok? Mas mesmo assim, principalmente os produtos processados é aquilo que tem vindo parar às nossas mãos desde há alguns anos para cá, ok? E reparem uma coisa espetacular, é que nós vamos ao supermercado, nós compramos as coisas no supermercado, mas nós nem sequer lemos as embalagens, nem sequer lemos as letrinhas para saber o que é que aquilo é feito, se aquilo faz-nos bem ou não. Nós confiamos, ok? Confiamos porque, como tudo, nós achamos que quem fez aquilo sabe o que é que está a fazer, ok? Mas se vocês forem aprender sobre alimentação, e por isso que eu vos digo que é tão interessante vocês aprenderem coisas e não ficarem só em frente à televisão a ver aquilo que não interessa, ou pelo menos aquilo que não é tão interessante quanto aquilo que vocês poderiam estar a aprender, vocês saberiam sobre alimentação e saberiam que a maior parte dos artigos, os produtos que estão nos supermercados embalados e processados, não são bons para a alimentação, não são bons para a nossa saúde, estão-nos a prejudicar, ok? Mas nós confiamos, achamos que sim, que está tudo bem, que é sim, toda aquela, agora iam fazer alguma coisa de errado contra nós. Pensem duas vezes, reflitam, leiam as embalagens, vão fazer alguma coisa sobre aprendizagem da alimentação e vocês vão ver como é que o que eu estou a dizer é verdade, ok? Outra coisa. Então o que é que nós podemos esperar? Então, vamos esquecer das previsões, não é? O que é que nós podemos esperar? Nós podemos esperar que isto cada vez mais vai estar massificado, ou seja, a ideia de um Urano em cima do Touro era nós não termos que nos preocupar em relação à alimentação, ok? Então, neste caso, o que é que poderia acontecer? Ou poderá vir a acontecer? A comida processada, mas de tal forma que a gente toma uma pílula e pronto, já não precisamos de fazer mais nada, ok? Nem precisamos de cozinhar, nem precisamos de nada, é só uma pílulazinha com os ingredientes necessários para nós nos mantermos vivos, ok? E provavelmente um dia, se calhar, lá chegaremos, ok? Não sei se é bom ou mau, ok? Seja como for, mas daqui até lá nós ainda temos outras coisas interessantes pelo caminho, que já estão a começar a desenvolver, que é a comida que é feita, ou seja, o bife, que não é bife, que é há uma impressora que imprime um bife, ou seja, fazer de conta que é bife, ok? Quem diz bife diz frango, diz legumes, diz o que for, ok? Então, uma comida que é muito mais processada, eu até nem sei qual é o nome que se poderá dar, ok? Mas que não é comida verdadeira, é falsificada, digamos assim, ok? Mas isto é aquilo que se apresenta a nós. Aliás, porque reparem uma coisa fantástica. Se nós, quando eu comecei a falar sobre o dinheiro e as posses, eu vos disse que nós vamos ter perdas, ok? Então reparem, a longo prazo, perdas a seguir a perdas a seguir a perdas, vai dar uma crise financeira muito grande. E eu não estou a dizer isto de ânimo leve, eu estou a dizer isto porque se nós olharmos para trás no tempo, bastamos olhar, por exemplo, a Grande Depressão que existiu, em 1934, se não estou a enganar, começou na América, mas depois espalhou-se para o mundo inteiro, nós tivemos crise, tivemos fome, tivemos dificuldades, ok? E não foi assim há tanto tempo quanto isso, ok? E também veio de uma situação que ninguém estava à espera, tal e qual como o ano passado, também tivemos uma situação que ninguém estava à espera, e hoje em dia também temos, não propriamente uma grande depressão, mas também temos crise, ok? E que pode agravar-se bastante futuramente, ok? Quanto mais não seja aquilo que nós necessitamos para podermos trabalhar então a tal coisa da libertação e de sair dos padrões de conduta que não são os ideais para nós, ok? Então, o que é que nós precisamos de nos lembrar? Que se vamos ter esta crise, é normal que haja falta de alimentação. É normal que haja falta de bens alimentares. Até porque há outra coisa muito interessante que este Urano faz. O Urano rege a aviação. E, em cima de Touro, o Urano não está assim muito beneficiado, porque ele não se sente bem. Ele é um signo de ar, aliás, ele é uma energia de ar, um planeta de ar, movimentação, agitação. E Touro é uma coisa de terra, portanto vai travar um bocado o Urano. Não é só o Urano que mexe com o Touro também mexe com o Urano. Okay? Então, perfeitamente normal que as deslocações, principalmente de longa duração, sejam bloqueadas. Já começamos a ver o ano passado. Não interessa os motivos, interessa o que acontece, ok? E se são bloqueadas, significa que não há possibilidade de haver tanto transporte de bens alimentares. Se não há transporte de bens alimentares, olha que maravilha, vamos começar a criar os alimentos por impressoras, ok? E quem está com fome e quem está com dificuldades, se calhar é capaz de aceitar, porque é muito mais barato. É tipo irmos ao McDonald's, ok? Comer um hambúrguer. Quem diz McDonald's, um outro qualquer, ok? Porque é lá, é barato. A gente chega lá e come aquilo e pronto, não é? E até ficamos satisfeitos. Mas depois, a longo prazo, vamos ver o que é que aquilo faz no nosso corpo. E vamos perceber que até nem é nada bom para nós. Por isso, esta coisa da comida, sei lá, eu nem sei como é que é de chamar. Aquela comida falsa, ok?
provavelmente é uma coisa que nós também vamos cada vez mais começar a ver. Se calhar não já, assim em larga escala, em relação a este Urano ou durante este Urano retrógrado, nos próximos 5 meses, mas certeza que algumas novidades sobre isso nós vamos ouvir falar e cada vez mais estará presente, ok? Mas vamos continuar. Quando falamos em relação a vestuário, calçado, ora, o que é que nós podemos esperar? Olha, uma coisa fantástica, não é? Aquela coisa do agente entra num sítio qualquer e aquilo faz um scan ao nosso corpo, já está a ver qual é a coisa que é mais adequada para nós e pronto, cai assim um fato em cima de nós, qualquer coisa assim no género e pronto, e estamos vestidos, ok? Claro que não é agora nos próximos 5 meses, será bastante mais para a frente, mas podemos esperar que a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos mostramos ao mundo, nos próximos tempos possa também haver aqui algumas mudanças e fiquem atentos, principalmente às pessoas que gostam muito destas coisas da moda e da fashion, que estejam mais atentos a esta situação, porque provavelmente também pode acontecer isto. Assim como também a tal da dificuldade no transporte de bens pode também prejudicar esta situação ligada com o lado do vestuário e do calçado também, ok? Mas sempre será, de alguma forma, a ideia é ser mais útil, ser mais prático e não tanto aquela coisa do porque é bonito e porque é fashion, até porque reparem, isto também é uma coisa que não está bem, ok? Porque as pessoas vestem-se de acordo com a moda e agora, não está na moda e ponho de lado e vou comprar outra coisa, e aquelas calças já não servem, aquela camisola já não serve e agora temos que estar sempre a trocar, não porque está velho, mas porque já não está na moda. E isto também é uma coisa que o Urano vai olhar e pensar, como assim? E há pessoas que andam sem roupa, ou com dificuldades, e há outras que andam a trocar de roupa todas as estações, ok? Mais uma coisa de diferença de igualdades, ok? Por isso, importante nós esperarmos que, também ligado com este setor, ligado com seja o vestuário, seja o calçado, possa haver aqui algumas mudanças, se calhar um bocado drásticas, mas que venham a mostrar-nos que nós temos que estar um bocado mais atentos ao verdadeiro motivo de nos vestirmos e de nos calçarmos, ok? Outra coisa muito importante, que é as propriedades, seja propriedades de terra, seja propriedades casas, ok? Ou mesmo até propriedades carros, ok? Mas a tendência é para que exista a não propriedade, ou seja, a pessoa não lhe pertence, a situação, a coisa não lhe pertence, a propriedade não lhe pertence, a casa não lhe pertence e vai ser partilhado, ok? Eu partilho, começamos por coisas pequeninas, tipo os carros, não é? É fixe a ideia, não é? Polui-se menos. Agora temos os carros partilhados, vamos juntos para vários sítios, já existe, mas pronto, cada vez mais, parece bem. Mas quando começamos a falar em casas, já não é bem a mesma coisa, não é? Então, nós agora já não vamos ter a nossa casa. Claro que continuo a dizer, não será nos próximos 5 meses, será em termos futuros, mas cada vez mais caminhamos para isto aliás, se vocês forem ver no Fórum Económico Mundial, vou mesmo ao site Fórum Económico Mundial, tem lá informação sobre isto que eu estou a dizer. Há lá uma senhora a dizer, acho que é 2030, se não me engano que ela diz, em 2030 não terei nada e serei feliz. Esta é a frase que ela diz, ok? Então, passem lá para ver, Fórum Económico Mundial, está lá. Tudo o que eu estou a dizer, não estou a mentir, está lá, vocês vão lá ver, estão lá muitas informações acerca disto, ok? Isso é uma questão de vocês irem pesquisar. Em vez de estarem a perder o vosso tempo a fazer outras coisas que não têm tanto interesse, como eu já disse anteriormente, pesquisem estas situações, são bem mais interessantes, ok? Então, nada para propriedades, ok? Nada para... Os bens não são propriamente nossos. Claro, como vos digo, ainda demora a chegar algum tempo, mas podem começar a vir algumas normas que nos limitam esta situação ou a utilização de bens, ok? Sendo que já existem países à face da Terra que já estão a começar a ter algumas normas ligadas com estas situações, a pessoa que não pode ter 2 casas, a pessoa que não pode ter várias propriedades, ou se tem que partilhar com os outros, porque não pode simplesmente ter e não estar a utilizar, ok? Portanto, é uma questão também, vão lá fazer as vossas pesquisas e fiquem atentos a estas situações, ok? E comecem a ver uma coisa muito importante, que é a restrição da liberdade, ok? Porque, reparem, o Urano vem libertar, mas até ele libertar, ele vai ter que fazer muitas mudanças, vai ter que fazer aqui muitas vezes lidadas até com restrições, lembrando que o Saturno está em cima do Aquário, que é o regente Urano, portanto, haverá aqui a movimentação das restrições, ok? Então, continuemos, os bens partilhados, muito importante. Até mesmo aquilo que nós chamamos, ou já vi na internet, várias vezes pessoas chamarem de tiny houses, ou seja, as casas mais pequeninas, ok? As casas mais pequeninas, porque reparem, nós temos que deixar o supérfluo para trás, ok? Aquilo que já não interessa, as coisas majestosas, faustosas e tal, a não ser que seja considerado arte, e aí é diferente, mas o resto será aquela cena do minimalismo, ok? Aquela coisa toda muito clean, porque a ideia é a pessoa ter o essencial, ok? Aliás,
uma das perguntas que eu vos deixo aqui para vocês pensarem, que poderá ser muito útil para os próximos 5 meses, é esta frase, a pergunta que diz: se a tua casa estivesse a incendiar, o que é que tu levavas contigo? Okay? O que é que tu levavas contigo? Pensa no essencial. E é isto que tens de te focar, é no essencial. Porque este Urano em Touro vai-nos pedir para nós nos focarmos no essencial. Okay? Mas continuemos. Em relação ao corpo físico, okay? Reparem, quando nós falamos no nosso corpo físico, falamos muito em saúde, certo? Então, como é que está a saúde neste momento? A saúde está nas mãos dos médicos e dos hospitais, certo? Nós não fazemos nada pela nossa saúde. Aquilo que nós fazemos, ou a maior parte das pessoas, aquilo que a maior parte das pessoas faz é, quando está doente, vai ao médico ou ao hospital e resolve o problema, ok? Então, isto é outra coisa que o Urano também está a olhar e está a dizer que não está bem, okay? E tem que mudar. Temos que olhar muito mais para a prevenção do que propriamente para a resolução, ok? Para a solução, para o remédio que remedeia. Estão a ver? Então, reparem, o ano passado foi caótico nesse sentido, ok? Nós todos percebemos que, existindo ou continuando a existir situações virais como a do ano passado, nós, no nosso corpo, na nossa natureza, não estamos preparados para isto, ok? Não estamos preparados. E podemos tomar todas as iniciativas e mais alguma de restrição, porque não podemos tocar uns nos outros, porque não podemos respirar bem uns dos outros, porque temos que tomar isto, tomar aquilo, usar isto, usar aquilo, etc, etc. Mas na realidade, que é uma das coisas que eu já venho a dizer há muito tempo, o mais importante não é remediar, o mais importante é prevenir. Okay? E prevenir significa que nós vamos ter cuidado do nosso corpo, vamos ter que cuidar mais em exercício físico, em boa alimentação, em boas noites de sono, etc, etc. Okay? Então, o que pode acontecer com este Urano, principalmente agora retrógrado, é haver cada vez mais problemas em termos de saúde. E reparem, também não é muito difícil de entender, porque, principalmente no hemisfério norte, daqui por mais uns mesinhos, este Urano vai apanhar o inverno, ok? Então, se apanha o inverno, significa, o retrógrado, obviamente, significa que vai estar mais forte a questão ligada com os vírus, ok? Então, reparem, como é? Vamos continuar à espera que o Urano nos venha dar mais problemas de saúde ou vamos mexer para fazer alguma coisa, ok? E agora, falando aqui desta situação e voltando àquela pergunta que eu estava a dizer há bocado, em relação ao se a tua casa ardesse, o que é que tu levas contigo? É muito importante nós começarmos a pensar que o Urano não está a brincar, ok? E ele já nos mostrou isto no passado, apesar de nós estarmos muito numa visão ainda um bocado idílica em relação à passagem dele por aqui e acharmos que, como se dizia o ano passado, vai ficar tudo bem, ok? E vai. Podem não ser como a gente estava a imaginar, ok? Será mais como o universo acha que tem que ser para a nossa evolução. E nem de propósito, eu tirei 3 cartas da astrocartomância para poder ter uma visão em relação às energias deste Urano. Então, eu tirei uma carta para o passado, ok? Então, o Urano até agora, até ao agosto de 2020. E olhem só que carta tão fantástica que me saiu. Peixe, ok? Peixe significa o quê? Que nós, como humanidade, estamos de alguma forma iludidos. Estamos a achar que as coisas estão todas bem, a achar que tudo se vai resolver, a achar que fora é que vem a solução para nós, em tudo aquilo que eu falei, ok? Seja em termos de dinheiro, os bancos, a política, seja em termos de recursos naturais, o que os outros nos dão e o que nós estamos dependentes para ter a energia na nossa vida, seja na alimentação, o que os outros nos dão para comer, seja nas roupas, o que os outros querem que a gente vista, modas, ok? Seja mesmo nas propriedades, como os outros querem que a gente viva, onde é que eles querem que a gente esteja. E atenção, aqui também é uma coisa muito interessante, que me estou a lembrar agora, que tem a ver com o facto das pessoas estarem a começar a querer ir para o campo. Mas ainda há muita gente que vai ficar nas cidades, ok? E as cidades vão ser muito mais controladas, exatamente porque existe muita população e existe o risco de estarmos todos muito mais próximos uns dos outros. E, portanto, existe aqui esta coisa do eu quero conforto, eu fico na cidade, mas eu vivo controlado. Até que ponto é que nós vamos permitir este controle, ok? Mas, como eu estava a dizer, também em relação ao corpo físico, nós também estamos dependentes do fora, dos médicos, dos hospitais, ok? Tudo que está lá do outro lado. E realmente é isto. Peixes. Estamos todos na ilusão de que assim é que estávamos bem e que vamos voltar ao anterior, que o anterior é que vai estar tudo bem. E sabem o que é que acontece com a energia do peixe? Desilusão. Afinal, não era nada aquilo que a gente estava a imaginar. Ok? Agora, terei também uma outra carta para o momento presente, ou seja, os próximos 5 meses. Posso-vos dizer que não fiquei muito contente com esta carta. Sinceramente, achei que, pronto, é uma carta pesada. Capricórnio é uma carta que diz que nós estamos um bocado inflexíveis.
não estamos a conseguir ver aquilo que eu falei anteriormente, ok? Não estamos a conseguir ver que é muito importante nós vermos outras versões em relação a dinheiro e a posses, ok? Inclusive a questão das criptomoedas. E aproveito para vos dizer que é muito importante, e aqui alerta, atenção aqui quem já chegou a esta parte do vídeo, não se esqueçam disto que eu vou dizer agora que é muito importante. Pode haver, e isto, há muita gente a falar sobre isso, há uma situação ligada, por exemplo, com um ataque cibernético que vai fazer com que nós não consigamos mexer no nosso dinheiro. Então, imagina, vocês vão ao multibanco para levantar ou vão pagar qualquer coisa com o cartão e ele não vai funcionar, ok? Então vocês não vão conseguir comprar coisas, ok? Então era muito importante que vocês se prevenissem nesse sentido, ok? Prevenissem em ter algum dinheiro com vocês, não tudo nos bancos, ok? Aliás, eu até vos recomendo e digo-vos por experiência própria que seria interessante vocês tirarem a maior parte do dinheiro nos bancos porque pode perfeitamente acontecer uma coisa destas, obviamente. Quanto mais não seja, uma quantia para vocês se sentirem minimamente confortáveis, ok? E, de preferência, outra coisa muito importante, que é ouro ou prata. Porque lembrem-se, a moeda desvaloriza com muita facilidade. Basta haver uma crise e pronto, não é? Ouro e prata sempre vai valer. Portanto, se vocês têm a hipótese, comprem, quanto mais não seja prata, que não é assim tão caro quanto isso, e tenham algumas moedas com vocês, ou num sítio que vocês acham que seja seguro, não nos bancos, obviamente, de maneira que vocês possam utilizar caso seja necessário, ok? E a questão das criptomoedas também era muito importante, vocês saberem mais sobre criptomoedas, se possível investirem também, porque o futuro será essas moedas digitais, ok? Mas como eu estava a dizer, este Capricórnio é bastante forte e vai-nos pedir para sermos mais flexíveis, até porque nós estamos muito naquela ideia do voltamos ao antigamente e tudo vai ficar bem, ok? E isto não é assim. Okay? Antigamente é que era bom, antes é que estávamos bem. Não estávamos bem. Tanto não estávamos bem que esta situação do ano passado, e que se ainda prolongou por este ano, nos veio mostrar que não era bem assim, ok? E que nós não tínhamos as estruturas certas para podermos evoluir, para podermos fazer frente às dificuldades e aos desafios que o universo nos coloca, ok? Então, muito importante nós trabalharmos a flexibilidade, ok? E lembrando uma coisa importantíssima, que é Urano é o planeta das coisas inesperadas. Tudo aquilo que nós achávamos que tínhamos dado como seguro e vai ser assim, e o Urano chega lá e, espera aí que eu já te vou dizer, pimba, estraga tudo aquilo que a gente tinha pensado. Então, nada acontece como a gente tinha imaginado. E por isso é muito importante a gente saber viver na impermanência. Saber viver no, ok, pode não ser exatamente como eu tinha imaginado. Então, a flexibilidade é muito importante nós trabalharmos para conseguirmos perceber que, ok, se não acontecer como eu tinha imaginado, ao menos deixa-me pensar noutras coisas para, se por acaso não acontecer como eu imaginei, eu conseguir me safar na mesma, ok? Então, é interessante vocês também pensarem num plano B, saírem da inflexibilidade, serem mais flexíveis para mudarmos. Aliás, vocês e eu também incluída, também estou aqui a colocar, porque também estou a fazer isto que vos estou a dizer, eu também estou a fazer na minha vida, ok? Então, por exemplo, em relação à questão do corpo físico, ok? Eu já nem falo do resto, mas em relação à questão do corpo físico, é muito importante vocês também cuidarem do vosso corpo físico, ok? Em relação à questão da alimentação, é muito importante vocês, de alguma forma, começarem a ter com vocês a alimentação que seja necessária para algum tempo, se acontecer alguma coisa, que não seja possível haver o fornecimento, como eu falei, de longas distâncias em relação a produtos e a bens alimentares, ok? Muito interessante, lembrando que o Urano tem a ver com comunidades, desenvolver a ligação com comunidades próximas de vocês, ok? Pessoas que estejam mais próximas e que de alguma forma vos possam fornecer, tipo as mercearias, aqueles campos lá mais perto das vossas casas, ok? Comecem a criar contactos com estas pessoas e não estejam apenas dependentes dos supermercados, porque os supermercados, se houver cortes em termos de distribuição, são os primeiros a ter problemas, ok? Então, nós estamos muito dependentes disso e Urano, lembrem-se, trabalha a questão da liberdade. Nós não podemos estar presos a nada. E o touro tem a ver com a dependência, tem a ver com o estar agarrado a algo e, portanto, o Urano vai tirar-nos esta dependência, vai nos obrigar a sermos mais livres, ok? Então, procurem planos B, ok? Procurem outras coisas e terem em casa alguma coisa que seja importante ou necessário para, se acontecer alguma eventualidade, não poder haver uma distribuição, vocês estarem minimamente preparados, ok? Então é importante vocês pensarem nestas pequenas coisas que eu vos estou a dizer, ok? Em relação ao dinheiro, em relação, olha, mesmo até em relação aos recursos naturais, se calhar seria interessante vocês terem ali uma botijinha de gás extra, ok? Nunca se vai saber, se calhar pode ser necessário, ok? Se vocês quiserem investir em painéis solares e tiverem essa hipótese, maravilhoso, 5 estrelas, mesmo até algum outro tipo de recurso natural que possa ser vantajoso para vocês, para não ficarem apenas
dependentes da rede elétrica geral, ok? E aquelas pessoas que estão a pensar em ir para o campo, posso-vos dizer que alta ideia, é por aí, acho que vocês vão conseguir estar muito melhor, aliás nós, que eu também estou a pensar nisso, a mexer-me para isso, irmos para o campo é interessante, principalmente se conseguirmos viver aquilo que nós chamamos do off the grid, ou seja, sem estarmos dependentes de nada, nem de água, nem de luz, nem de nada, ok? Podemos estar muito mais à vontade, plantar os nossos próprios alimentos, conseguimos viver melhor, ok? É interessante. Claro que não é só agora nos próximos 5 meses, para a frente também, lembro que o Urano vai estar em cima de Touro até 2026, portanto não falta muito tempo, e para o ano ele fica retrógrado e o outro ano fica retrógrado e depois todos os anos vai ficar retrógrado, portanto convém ter este cuidado e irmos começando a preparar-nos, ok? Não custa nada, devagarinho aos poucos, pensem onde é que vocês se sentem melhor, onde é que vocês conseguem ter uma vida diferente, se calhar mais saudável, se calhar mais amistável, por isso é que era interessante vocês pensarem fora da caixa, ok? Tal como o Urano nos pede. Mas não posso terminar sem vos dizer também que teria uma carta para o futuro, ok? E a carta que saiu para o futuro foi esta, Aquário, ok? Então, é assim, um pouco mais risonho. Não tem aquele peso que tem o Saturno, o Capricórnio que eu falei anteriormente. Mas, mesmo assim, Aquário aliás, Urano é o regente de Aquário. Portanto, é um bocado a cena da libertação que eu falava há bocado, ok? Nós vamos nos libertar, nós vamos conseguir mudar. A mudança vai ocorrer, quer a gente queira, humanidade, quer a gente não queira, ok? Vai ocorrer essa mudança e nós vamos aprender a viver com menos e aprender a viver com aquilo que é essencial para nós, ok? Sem aquela coisa do consumismo, das modas, dos produtos embalados, do confiarmos no que está fora, no esperarmos que o que está fora nos venha dar aquilo que nós precisamos e começarmos a sermos mais independentes, a sermos mais conscientes, a termos mais sabedoria para podermos pensar mais pela nossa cabeça, para poder exigir melhor, para poder trazer o que é melhor para nós e assim esta carta funcionará de uma boa forma, ok? Caso contrário, reparem, nós podemos entrar até mesmo muito nestas coisas das tecnologias, mas não quer dizer que vamos no caminho certo, ok? Porque às vezes muita tecnologia também significa falta de liberdade. Seja como for, precisamos primeiro de passar pela repressão para depois ficarmos fartos, fazermos a revolução e deitarmos tudo fora, ok? A questão é esta, é que nós podemos sofrer até explodir, ou podemos não sofrer tanto e começarmos a ficar mais inteligentes e não precisarmos de sofrer tanto e nem precisarmos de explodir, ok? Portanto, aos poucos começamos a ter consciência. Por isso, meus amigos, resumindo, assim de uma forma geral, obviamente que até 2026 ainda vamos esperar muitas mudanças em todas as áreas que eu fui aqui falando, mas nos próximos 5 meses era importante nós começarmos a pensar nestas coisas que eu falei e começarmos a preparar-nos para estas coisas que eu falei. Fiquem atentos às notícias, fiquem atentos às coisas que acontecem à vossa volta, mesmo até na vossa própria vida, porque isto não tem que ser só de uma forma para a humanidade. Cada um de nós tem um Urano a influenciar-lhe à sua forma, ok? E a pedir para nós mudarmos as nossas estruturas, para sermos mais livres, ok? Mas é importante vocês prestarem atenção e tirarem partido destas situações que o universo vos vai enviar. E deixo-vos 2 últimas dicas muito interessantes, que é Touro também significa, como eu disse há bocado, a natureza. Portanto, sempre que acontecer alguma coisa ligada com cataclismas na natureza, prestem atenção e vão lá ver onde é que foi o cataclisma e como é que estava aquele povo. E se não existiria ali uma necessidade de mudança que foi forçada e que o Urano também tinha ali aquelas ferramentas do último meteorológico à mão, não é? E resolveu fazer ali uma mudança para que as pessoas acordassem e fossem obrigadas a criar ali uma libertação, ok? Mas, para além de pensarmos no mundo em geral, também podemos pensar em nós e no nosso corpo. O nosso corpo, quando nós não estamos bem na nossa vida, ele chama-nos a atenção. As doenças que nós temos estão-nos a chamar a atenção de alguma coisa que nós não estamos a fazer corretamente na nossa vida. Não estamos a lidar connosco de melhor forma, a cuidar de nós, não estamos a exagerar em alguma coisa, não estamos a ser fiéis a nós próprios. Então o corpo chama-nos a atenção. Então estas 2 coisas que nós não conseguimos controlar, que é a natureza e o nosso corpo, é muito importante que nós tenhamos um pouco mais de atenção. E vejamos aqui estas chamadas de atenção que eles nos vão dar, ok? E obviamente que ao fazer estas chamadas de atenção, nós ficamos mais atentos e percebemos tipo, ok, o que é que eu posso mudar? O que é que eu posso fazer aqui de diferente para aproveitar este Urano em Touro, para que ele seja benéfico para a minha libertação do que já não faz sentido na minha vida e para que venha cá para fora a minha verdadeira identidade e eu crie uma vida mais feliz?
do que sermos obrigados a sofrer até o dia em que vamos explodir, ok? Olhem para trás na história e vejam o que é que já aconteceu. Vejam a quantidade de situações que nós vivemos em que foi exatamente assim. Sofremos muito e depois tivemos que explodir para resolver alguma coisa. E agora está na hora de nós começarmos a usar um bocadinho mais a nossa inteligência e começarmos a perceber que, devagarinho, vamos nos prevenindo, vamos mudando, vamos fazendo as alterações necessárias para que consigamos ter uma vida mais autêntica. Uma vida que tenha a ver mais com a nossa verdadeira identidade e o nosso caminho, propósito de evolução. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando-vos só que estas cartas da astrocartomância que eu tirei saem daqui, o oráculo astrocartomância. Foi um oráculo que eu criei, junta a linguagem da astrologia com o poder divinatório das cartas. E através deste oráculo podes responder a todas as tuas dúvidas de vida. Tem um manual do interior que te ensina a fazer essa interpretação, mas agora tem também um curso flash, ou seja, um curso muito curtinho, mas muito específico, para te ensinar a utilizar estas cartas. As informações estão no meu site, anamacieira.com, podes comprar assim em caixa dura, ou em PDF, em que tu fazes o download, imprimes, recortas e já estás a usar, ok? Quanto a nós, encontramos então no próximo vídeo para continuarmos a falar sobre este Urano, mas no caso para todos os signos e ascendentes. Espero então que tenham gostado, um beijinho muito grande, um abraço enorme, até à próxima.